Um mover de arrependimento. Esse é o devocional 19 da nossa jornada Coração em Chamas. Chegamos em Atos capítulo 19 e aqui nós lemos que Paulo já está na sua terceira viagem missionária. Nessa ocasião, ele está na cidade de Éfeso e ali acontece algo muito interessante. Haviam 7 homens, filhos de um judeu chamado Cefas, e esses homens eles eram exorcistas ambulantes. Quando eles viam Paulo pregando o evangelho, operando sinais e expulsando demônios, eles começaram a, de certa forma, imitar Paulo e sem nenhum tipo de temor, eles vinham até as pessoas endemoniadas e diziam: em nome de Jesus que Paulo prega. Um demônio, certa vez, ao ouvir isso, diz assim: olha, eu sei quem é Jesus e eu sei quem é Paulo, mas e você, quem é? O espírito maligno, então, ataca aquele homem juntamente com seus irmãos e os faz saírem correndo sem as roupas. A Bíblia fala que eles saem desnudos. Tamanha foi a humilhação que aqueles homens enfrentaram. Este fato provocou temor naquela cidade e muitas pessoas começaram a se colocar para receber o Evangelho. E o que vamos ler é a sequência desse fato. Versículo 18 de Atos, capítulo 19, diz assim: muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado magia, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculando o valor dos livros, verificavam que chegava a 50.000 denários. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Como é interessante nós percebermos nesse texto que o mover do Espírito levou esse povo ao arrependimento. A obra do Espírito, de fato, é nos convencer do pecado. Agora é interessante como nós percebemos facilmente e nos alegramos com o mover de Deus que expulsa demônios, o mover de Deus que cura doentes, o mover de Deus que faz milagres, o mover de Deus que opera dons. Mas muitas vezes não valorizamos o mover de Deus que leva as pessoas ao arrependimento. Porque, de fato, é por meio do arrependimento que acontece a transformação das vidas, das famílias, das cidades, de uma cultura e de um país. Então, o Espírito Santo sempre quer nos conduzir, nos levar ao arrependimento. E o que acontece aqui em Éfeso é um movimento do Espírito que levou aquelas pessoas a se arrependerem de suas obras. Eles demonstram esse arrependimento de algumas formas. A primeira delas é confessando os seus pecados, confessando as suas obras. É interessante que para que haja de fato arrependimento, precisa haver confissão da prática. É necessário chegar diante de Deus e confessar pecados. É necessário reconhecer práticas pecaminosas e colocá-las diante do Senhor. É o Espírito Santo quem vai te mover a isso. É o Espírito Santo quem vai te convencer ao pecado. Uma vez que ele fez isso, é você quem deve confessar diante do Senhor as suas obras. Nós vemos aqui na sequência desse texto que algo extraordinário acontece. Além da confissão dos pecados, eles demonstram um abandono do apego às práticas que eles faziam. Eles reuniam os seus livros de magia, eles reuniram esses livros e jogaram esses livros no fogo e queimaram, como se eles estivessem dizendo: estamos abandonando essas práticas por causa do Evangelho de Cristo Jesus. E essa é a sequência. Além de confessar pecados, precisamos abandonar o sistema de vida antigo. Só que o detalhe desse texto que nos chama a atenção é que foi calculado o valor daqueles livros. E aqueles livros custavam 50.000 denários. Denário era um dia de trabalho. Se nós convertermos 50.000 denários de acordo com o salário mínimo de hoje, nós temos um valor maior que 2 milhões de reais.
Tamanho foi o arrependimento daqueles homens. Eles se desfizeram de todo aquele material, dizendo: a partir de hoje nós abandonamos essa prática. E eu quero perguntar a você, qual foi a última vez que você teve essa experiência profunda de arrependimento? De confessar um pecado e de abandonar a prática desse pecado. Queimar os livros significava queimar as pontes com o passado, dizendo: para cá eu não volto mais. É ter um desgosto do passado, a ponto de nunca mais querer voltar para lá. Eu creio que o Espírito Santo hoje, por meio desse vídeo, quer convencer você e te levar ao arrependimento dos seus pecados, para que de fato uma nova história possa nascer sobre a sua vida. Creia que se esperamos o mover de Deus nos levará ao arrependimento. Deus tem poder sim para curar, fazer milagres, maravilhas, e conversões em massa vão acontecer. Mas nós não podemos nos esquecer que o Espírito de Deus nos leva, nos move ao arrependimento. Se você está sendo movido ao arrependimento, creia, você está debaixo do mover de Deus sobre a sua vida. Eu quero orar com você a respeito disso. Obrigado, Jesus, por essa mensagem. Obrigado, Deus, por meio do seu Espírito nos conduzir ao arrependimento. Senhor, nós sozinhos não conseguimos, mas em Ti nós somos levados ao arrependimento, somos guiados ao arrependimento. Então, Senhor, que essa seja a nossa experiência nesse momento, que por meio do arrependimento possamos viver um novo tempo, uma nova estação nas nossas vidas. Assim nós nos entregamos a Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.